Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade aqui à pregação da Ana Paula Valadão, tá certo? Falando sobre os, entre aspas, desigrejados. Vamos lá? Vamos lá. Não, fica aqui direito. Oh, gente, my gosh. Peraí. Ai, que pena, amados. Que pena que tá. Ela não vai dar mesmo não, amados, dá pra ver o vídeo, mas pra ver o título, mas vamos lá. Tem que pôr pra frente, falar, olha, não dá ouvido aos desigrejados, não. Isso, olha, desde a época do autor aos Hebreus já tinha essa mania de dizer que não precisa congregar. Você vê que ela tá falando totalmente ao contrário do que a gente leu, né, no vídeo anterior. Você veja bem, que ele em nenhum momento ele tá falando de se reunir num templo físico. A gente não leu isso. Se reunir em templo físico, pelo contrário, a gente até leu quando praticava atos religiosos, né, que a gente leu em Hebreus, tá certo? Então vocês vejam bem, né, como é que são as coisas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Hebreus 9, cadê? Que ainda falava ainda em atos religiosos que a gente leu, né? Então vocês vejam que o que ela está falando aqui não tem. Aqui, ó. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Então vocês vejam que ele está falando de contra a religião. E aqui a Ana Paula está botando que se não deixamos de reunirmos como igreja, ela está falando que não deixamos de nos reunir indo a uma igreja, a um templo físico, mas não é isso que está falando. É não deixamos de nos reunir como igreja, ou seja, reunir no mesmo espírito, no entendimento do Pai. É isso que quer dizer. Reunir no mesmo entendimento do Pai, no mesmo espírito. Tá certo? Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Que ela está invertendo tudo, né? Isso de maldade. Isso é mentira. Brasa sozinha apaga. Brasa junto com outras pega fogo e hoje está pegando fogo no seu coração porque você está junto com a Assembleia dos Fiéis. E é nesse lugar que o Senhor coroa de vitória os oprimidos. Essa é como se fosse uma perna, né? Imagina se eu chegasse aqui, né? Com uma perna. Todo mundo ia falar assim, oh, que dó, não tem a outra perna. Poxa, como ela consegue com uma perna? E tem muito crente que é assim, só a perna da congregação. Cantam aleluia numa maravilha aqui na igreja. Mas tá faltando a outra perna. Canções não são apenas congregacionais, canções são também individuais. O restante do salmo é muito lindo. Se a gente continuar lendo, no verso 5 diz assim: regozijem-se os seus fiéis nessa glória e onde? Em seus leitos cantem alegremente. Eu acho muito interessante porque a ordem do salmo é o seguinte: vem para a igreja, está abatido, está oprimido, vem para a igreja, congrega, celebra, cante mais alto, levante um aleluia e você vai sair daqui renovado para viver a sua vida individual, privada diante de Deus. Tem gente que quer o inverso. Então, peraí. Olha só, se eu não me falha a memória, eu acho que foi Salmo 133 que ela leu, né? E ela tá falando que o Salmo tá dizendo, vem pra igreja. Oi? Como é que é a história aí, Ana Paula? Isso é sério mesmo, filha? Salmo 133? Vamos ver se é esse mesmo. Não. Qual foi o Salmo, gente? Ah, Salmo 149. Obrigada, Iarro. Salmo 149. Vamos lá. Vamos ver se aqui tá falando aqui de templos físicos, de ir pra igreja num templo físico. Porque ela tá botando Hebreus 10, 25. Não deixamos de nos reunir como igreja, ou seja, não deixamos de ir à igreja. Tipo assim,
Ela está mudando o texto, o contexto do que está escrito para a pessoa ir para a igreja. Por quê? Porque quanto mais a pessoa vai para a igreja, melhor, porque enriquece muito mais eles, líderes religiosos, correto? Então vamos lá. Vamos ler de novo aqui para ver se aqui está falando aqui de igreja, de ir para um templo físico. Vamos ver? Aleluia! Cante ao Senhor uma nova canção. Louve-no na Assembleia dos Fiéis. Na Assembleia dos Fiéis. Mas onde é a Assembleia dos Fiéis? Porque a Assembleia era o lugar que eles se reuniam. Vamos ver aqui uma coisa aqui, amados. Deixa eu ver aqui como é que estão em outras versões. Vou fazer aqui melhor, né? Salmos 149. Vamos ver como é que está em outras versões. Custa nada, né? Aqui, ó, Salmo 149. Vamos lá. Ver aqui como é que estão aqui em outras versões. Vamos botar tudo aqui de 1 ao 9. Aleluia, aleluia, né? Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Ó, dos seus servos fiéis. Na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Santos. Regozije os filhos de Sião no seu rei. Peraí. Não, na congregação dos santos. Assembleia dos Santos. Mas aqui está, dos seus servos fiéis. Tá? Só que a Assembleia que está falando aqui, por quê? Porque naquela época de Davi, amados, não existia o templo de Salomão. O templo de Salomão só foi edificado quando Davi morreu. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Quando Davi fez esse salmo, né? Ele estava falando na Assembleia o quê? Ou seja, qual era a Assembleia? A Assembleia era a casa do Senhor. Onde era a casa do Senhor? Era a cidade de Jerusalém, como a gente viu em Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E onde era a casa do Senhor que ele explicou? Era a cidade de Jerusalém, como a gente leu. Então vamos lá. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toque pandeiros e liras. Pois o Senhor está contente com seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus, gritando bem alto, com espada afiada nas mãos. Veja bem. Para derrotar as nações e castigar os povos. Veja que isso aqui, ó, é o Deus Terrom. Davi estava fazendo esse salmo para Terrom, não foi para Iarro. Então vocês vejam bem. Para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro. Para castigar as nações como Deus mandou, que Deus foi esse Terrom. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia. Então vocês vejam, desculpa, amados, que este salmo Davi fez para Terrom, louvando a Terrom. E a Ana Paula aqui está dizendo que esse salmo está falando para ir à igreja. Primeiro que não está nem dizendo isso porque o templo de Salomão nem existia. E segundo, que esse salmo foi para Terrom. Porque Terrom que é o Deus que mata e que vinga, e não Iarro. Então vocês vejam bem. Vamos lá, vamos continuar aqui o que ela vai falar. Não, quando eu me resolver com Deus, aí eu vou para a igreja. Não, vem para a igreja, você vai sair. Vocês vejam que ela sempre fala, vem para a igreja. Não é seja o templo, mas venha um templo, venha para a igreja. Tudo atos físicos. Ela até agora não falou nada no espírito. Não tem nada no espírito aqui que ela falou, amados. Nada. Ela pega a Bíblia simplesmente para colocar atos físicos, atos religiosos que são físicos, como se fosse espiritual. Não tem nada físico aqui. Vocês veem que ela sempre está focando de vir à igreja, e não de ser o templo. De vir ao caminho da igreja, ao caminho da religião, e não de ir ao único caminho, que é Yahushua. Então vocês vejam que está totalmente contrário do que está na Escritura. Pronto para viver o seu dia a dia. E o leito, gente, é tão interessante. Eu fiquei pensando que
Davi pensou nisso, né? Como que ele contou isso? Em seus leitos, o crente sai da igreja, vai para casa, vai deitar, vai para o seu lugar secreto. Em seus leitos, cantem alegremente. Vocês vejam que ela falou, no seu leito, ou seja, vai para o seu lugar secreto. O lugar secreto que ela está falando é o quarto físico. Totalmente contrário do que Yahushua disse, porque Yahushua ele dava exemplo físico para as pessoas entenderem no espírito. Quando ele disse, ore ao seu pai. Vejam, vamos lá. Vamos lá. Não tem problema nenhum de voltar aqui de novo, amados. Vamos nós. Mateus 6. Aqui, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então vocês vejam bem, aqui quando ele fala vá para o seu quarto, é vá no entendimento, no pensamento. Feche a porta, feche a boca. Não fale com a boca, fale com o pensamento. E ore a seu pai que está no secreto. Mas a Ana Paula Valadão, ela disse para ir no leito, falar no secreto. No leito que ela está falando aqui, amados, é para a pessoa ir para o quarto físico para orar como atos religiosos. Dobrar o joelho, orar em voz alta e tal. E o pai não quer isso. Pelo contrário, ninguém precisa saber quando a gente ora. Nem interrompe. Porque quando nós oramos ao Pai, nós oramos no secreto, no entendimento. Nem Terron sabe quando nós estamos orando ao Pai. Então vocês vejam bem. Aí ela aqui está dando a entender que o local secreto é o quarto. Veja bem. Vai para o seu lugar secreto, em seus leitos cantem alegremente. Então, viu? Em seu leito, cante alegremente, ou seja, no seu quarto. Cante alegremente na sua cama, cante alegremente, ou seja, no lugar físico. E sendo que a Ruth está falando no espírito, que o nosso quarto, o que é o quarto? Porque o quarto é um lugar de intimidade. O nosso quarto é o pensamento, é o entendimento, né? E que ninguém vê quando nós estamos no nosso quarto com o Pai, na intimidade, falando com Ele, no entendimento, no pensamento. Mas ela aqui está falando físico, para a pessoa ir para o quarto, ou seja, para o leito, e cantar alegremente, ou seja, fazer atos religiosos no quarto, no leito, no físico. E sendo que a Ruth está falando o contrário, que é para a gente falar no quarto, que é no pensamento, que é na intimidade, lugar de intimidade com o Pai. Tá certo? Que é no nosso pensamento. Que a gente deve falar somente ao Pai, somente o Pai sabe. O que a gente vai falar, quando a gente está orando, somente Ele sabe. O Pai e o Filho, porque o Filho está à destra do Pai. Então vocês vejam bem. Que eu acho que não tem nenhum lugar mais individual do que o seu leito. Se você é casado, você divide o banheiro. Veja bem, amados, vocês vejam que é interessante que ela está botando mesmo o leito físico. O quarto, leito físico. Né? Por quê? Porque ela não conhece o espírito. Ela desconhece o que é uma vida no espírito. Por quê? Porque ela vive no engano, na mentira. Então, como ela vive no engano, na mentira, enganando as pessoas e sabendo que está enganando, porque a Ana Paula Valadão, ela sabe que ela está enganando, tá? Ela engana porque ela quer enganar. A verdade é essa. Então, o espírito da verdade não habita nela. Por quê? Porque o espírito da verdade não habita na mentira. Então, ela bota no físico. Vocês vejam que ela não está falando nada no espírito, está falando do físico. Aí ela vai dar aqui o exemplo aqui, pelo que eu estou vendo, do quarto do marido da mulher, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos continuar. Não tem nenhum lugar mais individual do que o seu leito. Se você é casado, você divide o banheiro com seu cônjuge. Se você tem irmãos, você às vezes também divide, né?
Antigamente, então, as casas mais antigas tinham um banheiro para todo mundo. Então a gente divide até lugares íntimos como o banheiro. Mas a cama, não sei se na sua casa é igual na minha. Eu e o Gustavo podemos até viajar, ir para um hotel, a gente escolhe o lado da cama e toda noite quando chega lá, vai para o mesmo lado da cama. O lado da cama dele é dele, o lado meu da cama é meu. Ele nem combina não, acontece. Se tem um lugar que é seu, é o seu lado da cama. Então, Davi está falando daquilo que é mais individual, daquilo que é mais seu, daquilo que é mais próprio, daquilo que é mais privado. É nesse lugar seu que você é chamado para viver cantando. Cantem em seus leitos. Vocês vejam que ela está falando tudo físico. Não tem nada no espírito aqui. Tá falando do leito, da cama física. Tá falando tudo físico. Alegremente. Jesus também falou sobre essa outra perna. Lá em Mateus 6, de 1 a 3, ele falou bem assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. E ele continua: de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na igreja e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas não é isso que eles fazem? Quando eles vão pregar, eles não ficam orando alto? Ó, Senhor, eu te peço que seja tu falando, não sei o que, e fazer aquela oração antes de pregar? Hã? Não é isso que eles fazem? Ela tá falando o que eles mesmos fazem. Veja bem, isso é hipocrisia. Por isso que a Ruxa fala, não faça como os hipócritas. Vocês vejam bem. Quando você orar, vamos ler juntos? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Ah, mas qual é o quarto aí que a Ruxa estava falando, Ana Paula? Qual é o quarto que ele estava falando? Hã? Porque o quarto que ele está falando é no espírito, no entendimento. É no pensamento, não é um quarto físico. Samuel, quando foi ungir Davi, falou, olha, o homem, Deus falou para Vocês vejam que ela não falou, ela falou quarto, ou seja, para a pessoa pensar que é quarto físico. Hã? Mas o quarto que a Ruxa está falando, amados, é o quarto no espírito, no entendimento, é de você falar no pensamento com o Pai. Não é físico. Aí ela já mudou de assunto. Vamos lá, vamos botar aqui de novo. Compensará. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Samuel, quando foi ungir Davi, falou, olha, o homem, Deus falou para Samuel, olha, o homem vê o exterior, mas presta atenção, porque o Senhor vê o coração. Não atente para a aparência. Tem gente que tem um canto até bonito, afinado, cante mais alto, né? Canta um aleluia bonito aqui, mas está faltando o equilíbrio dessa canção no secreto do seu coração. Você é quem você é quando está sozinho. Então, gente, Deus quer nos ensinar que há uma alegria na canção individual do nosso leito. E se a gente viver essas duas pernas, elas duas são tão importantes, aí sim a gente vai ser completo, a gente vai ser equilibrado e a gente vai ser forte. Sabe por quê?
canções não são só entretenimento. A gente tem que entender que canções são armas. Se nós acharmos que Lagoinha Worship, aqui em Niterói, ou lá na Before the Throne Church, lá na Igreja Diante do Trono no sul da Flórida, é só entretenimento, gente, nós somos os piores. Sabe por quê? Porque tem muita música boa aí no mundo. Tem muito entretenimento melhor do que a gente faz na igreja. Então não é entretenimento que a gente está fazendo aqui, não. O que as pessoas vêm buscar aqui não é entretenimento. O que elas vêm buscar aqui é poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Canções de adoração. Evangelho é a promessa, querida. Promessa que a gente não prometeu. Isso é o Evangelho. Canções de louvor, na verdade, são armas. E por isso a gente tem que estar com as duas pernas funcionando. O resto do Salmo 149, no verso 6 a 9, diz assim: altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Veja só, a figura aqui é de um guerreiro. Se ele tem uma espada afiada duplamente, é uma espada poderosa, e na boca dele ele tem altos louvores, está falando de volume, está falando de partir para cima, está falando de agressividade. Já viu aquela cena de filme que os dois exércitos... Agressividade. Vocês vejam que é totalmente contrário de quem é Yahweh. Yahweh é amor, ele é benigno, ele é longânimo, ele é compassivo, misericordioso. Esse é Yahweh. Ele é luz, ele não há trevas alguma. Aqui ela está falando de agressividade. Deus agressivo, Deus iracundo. Quem é esse? Terron, Deus que ela serve e que leva muitos a servir. Terron, Deus das trevas. Prestes a se enfrentar, e na hora de ir, eles têm que se encher de coragem, eles têm que se lembrar da visão, eles têm que lembrar por que eles estão ali, eles têm que estar dispostos a tudo, a dar a própria vida, tem que valer a pena. E aí eles enchem o pulmão de ar e dão aquele brado e vão correndo em direção ao inimigo. E, e quando eles estão quase morrendo, chega a Aslan. Não é não? E o povo bate palmas. 6 vezes matar e o povo bate palmas. E sendo que Yahweh, ele, olha aqui o que está dizendo aqui, amados, em Ezequiel 18. Eita, Ezequiel 18. Pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Não me agrada a morte de ninguém. Mas a Ana Paula Valadão está falando de matar. Vocês vejam que é outro Deus. Tem nada a ver com Yahweh. Até porque ela não conhece Yahweh. Na verdade, amados, ela não conhece nem o Deus que ela adora. Que foi o que a Ruth falou para a mulher samaritana. Vocês adoram o que não conhecem. Então vocês vejam bem. Ela não adora o Deus que ela não conhece o Deus que ela adora, que é o Deus das trevas. Vai conhecer Yahweh, que é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco ele é luz e não há treva nenhuma. Então vocês vejam bem. Se é por nós, quem será contra nós? Não estamos guerreando sozinhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que está escrito em Romanos 8, parece que é. Mas vamos ler aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bíblia. Vamos ver onde está escrito. Acho que é Romanos 8, 38. Romanos 8, 31. Vamos lá, Romanos 8. Já estou melhorando. Já está começando a melhorar a minha mente. Romanos 8. Vamos ler.
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem os justifica. Quem os condenará? Foi Yahushua que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Yahweh, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Então ele que está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nisso aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está falando isso aqui. Quem nos separará do amor de Yahushua? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Yahweh é por nós, nessas coisas. Aqui está falando de lutas. Mas de lutas do quê? De lutas que acontece quando a pessoa persevera em Yahushua, persevera no Pai e no Filho. Não é de provações que o sistema evangélico coloca, tipo, a pessoa está doente, a pessoa está na prova. A pessoa está desempregada, a pessoa está na prova. Não é isso não, amados. A provação é isso aqui, ó. O que ele está falando aqui da provação, ó. Será tribulação? Tribulação por quê? Angústia, perseguição, por quê? Por não negar a fé. Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É isso que ele está falando. Não é provações da nossa vida cotidiana. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Então vamos ver o que ela vai falar aqui desse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu voltar aqui só mais um pouquinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não estamos guerreando sozinhos, mas temos uma parte na guerra. Nós somos chamados cooperadores de Deus. Nós somos chamados para estar do lado vencedor. E nós somos chamados para estar na contramão do mundo. Porque o exército de Gideão, você se lembra da história? E Deus foi fazendo diminuir, até ele poder contar só com 300. Mas como Eliseu disse para o seu servo, né? Olha. E quando ele olhou, os montes estavam o quê? Cheios de cavalos e cavaleiros dos exércitos celestiais. E ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Então vocês vejam que ela está falando, eu vou até parar porque já vai dar 30 minutos, né? Ela está falando mais de coisas físicas. E sendo que, quando o apóstolo falou, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ou seja, se Yahweh é por nós, quem será contra nós, ele não está falando sobre lutas físicas, essas lutas assim, de lutas físicas no sentido de provações de você estar desempregado, ou de você estar com algum problema, alguma coisa assim. Mas é na perseguição de você permanecer no espírito. É isso que ele está falando. Na tribulação, na perseguição, na fome, na nudez, na espada. É isso que ele está falando. Mas ela não falou isso aqui. Ela não falou. E nem vai falar. Porque ela não é besta. Né? Ela não é otária de falar isso. Porque se ela falar isso, mas desculpa o termo. Mas tem hora que eu fico até chateada comigo. Por um dia eu ter idolatrado essa mulher. Eu fico, sabe, muito chateada comigo. Né?
Por quê? Porque se ela falar essas coisas, as pessoas vão despertar. Então o intuito dela é deixar as pessoas no engano da religião, né? Então, cabe vocês, amados evangélicos, católicos, eu não tenho nada contra a Ana Paula Valadão, tá? Eu também não tenho nada contra mim por ter um dia idolatrado a Ana Paula Valadão, né? Louvado seja Yahweh que ele me libertou, o Filho me libertou, e a Escritura diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que está na Escritura. Então, basta vocês, amados, que estão no engano da religião, decidir, escolher qual o caminho que você quer seguir. O caminho da vida ou o caminho da morte? A escolha é de cada um de nós, certo? Então, amados, que a Rússia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.